trigonometria, né? A representação trigonométrica dos números complexos, tá? Eu só estou recordando essa parte aqui, tá? Eu só vou recordar essa parte para a gente poder fazer alguns exemplos e tal, tá? Então, representação trigonométrica. Beleza? Então, ó, representação trigonométrica dos números complexos. Você lembra que quando a gente vai representar um número, quando você vai representar um número complexo, você vai usar aquele esquema, né? Do z é igual a rho cosseno θ mais i seno θ, números complexos na trigonométrica, tá? Então, ó, você usa esse esquema aqui da Jurema, rho cosseno θ mais i seno θ, números complexos na trigonométrica. Essa é qual lista do exatas? Essa é a lista 10, se eu não me engano. 10 ou 8. Peraí, deixa eu pegar lá para ver. Matemática. Números complexos. Isso é a lista 9, tá? Eu já dei a lista 7, isso é a lista 9. Beleza? Então, ó, agora vamos lembrar o que é esse cosseno, como que a gente encontra o θ e o ρ, né? Para a gente lembrar isso, a gente precisa de um plano de Argand-Gauss. Nosso amigão Gauss. Gauss. Esse trem aqui atrapalha nós, né? Eu não sei tirar ele daqui. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, ó. Plano de Argand-Gauss. Agora a gente rotaciona. Então, rotacionou, fechou. Então, ó, x e y. Esse é o plano de Argand-Gauss. Então, quando a gente tem um plano x e y, a gente tem um ponto. Esse ponto aqui é o ponto Z, que ele, às vezes ele chama de afixo, tá? Às vezes ele usa a palavra afixo para esse ponto Z aqui, tá bom? Bem, esse ponto Z, quando Z é isso aqui, ó. É um número complexo, tá? E sempre, ó, lembrando que a gente não pode esquecer que o número complexo na forma algébrica, ele é assim, né? A mais B. Tá? Então, esse é um número complexo na forma algébrica. A mais B. Então, ó, esse ponto Z aqui, se a gente for... ele vai ter uma coordenada. Esse eixo X aqui, que na verdade, eu estava pensando, estava viajando. Não é X e Y. Na verdade, isso daqui é real e imaginário. Tá bom? Então, essa é a solução. Então, assim, ó, esse Z aqui, a gente tem um afixo, ele tem a coordenada real, que é o A, e ele tem a coordenada imaginária, que é o B. Tá bom? Então, esse é o esquema do Z aí. A gente consegue definir uma reta para esse Z, né? Essa reta que define o Z aqui, que é a distância da origem até o ponto Z, isso aqui é o ρ. Tá? Lá atrás eu chamei de módulo de Z, que é a mesma coisa, né?
O Z é o módulo, módulo de Z é o ρ, né? Ρ é módulo de Z. Isso aqui é um triângulo retângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe que para calcular o ρ, a gente vai fazer um Pitágoras, né? Com A quadrado mais B quadrado. Então, é assim que a gente calcula o ρ. E para calcular os ângulos, os argumentos, tá? O θ, a gente chama ele de argumento. Tá? Θ é argumento, pode aparecer essa palavra aí, argumento aí, pro θ. Então, ó, o que a gente sabe? A gente pode usar seno, né? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Pode ser cosseno de θ, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. E pode ser tangente de θ, que é cateto oposto sobre adjacente. É a coca. Qualquer um desses pontos pode ser. Então, ó, eu recordei o que a gente precisa para calcular um número complexo na forma trigonométrica de um número complexo. Tá claríssimo isso para vocês? Então, isso foi um remember. Sim ou não? Sim. Então, ó, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto ainda é no quesito números complexos, né? Só que agora eu vou ensinar vocês a calcular raiz e potência, tá? Então, ó, a gente continua falando de números complexos. Tá? Então, a gente continua falando de números complexos. Agora, eu vou colocar a potenciação e a radiciação da forma trigonométrica, né? Isso aqui também eu já falei na última aula. Por que você está falando de novo? Você está enrolando? Não. Porque isso daqui é delicado e vocês acabam esquecendo. Eu não quero prejudicar ninguém que vai para uma segunda fase e cai um detalhe desse, tá? Então, assim, eu tô te dando a pista, se você não faz segunda fase, não precisa se preocupar muito disso, né? Não devia estar falando isso, porque vocês abandonam essas coisas, mas é um assunto mais delicado, mas principalmente para você que é de exatas, não pode deixar isso aqui de bobeira, tá? Então, ó, como que faz essa potenciação? Beleza, vamos lá. A potenciação de número complexo, eu vou fazer o z elevado a n. Só que quando o z está na forma complexa, você eleva o módulo a n e você multiplica o argumento por n, tá? Então, é assim que funciona a potenciação na forma trigonométrica, tá? Isso na forma trigonométrica. Ó, lembrando que o z na forma algébrica é z igual a mais bi, hein? Isso aqui é a forma algébrica. Eu passei daqui para cá usando os passos da folha anterior, tá bom? A segundo ponto, que é o mais importante, uau, o desastre. Não foi tão grande. O segundo ponto é a radiciação. Ó, eu já falei isso para vocês na outra aula, então provavelmente vocês devem lembrar, espero que sim. Quando eu tiro a raiz de um número complexo, eu tiro a raiz do módulo, a raiz enésima. O que eu faço com o argumento? Eu faço com argumento. O que eu faço com argumento? Parece que não tem ninguém mais aí. Isso. Mas antes de somar mais 2kπ, você soma, né, o θ mais 2kπ e não pode esquecer que você divide pelo n. Beleza? Então, ó, mais e seno de θ
mais 2kπ e divide pelo N. Ninguém te segura, tá? Então, fantástico. É isso que a gente sabe, beleza. Então, potenciação, radiciação, só relembrei. Tá claríssimo isso para vocês? Sim ou não? Tá bom. Ó, então, eu vou para outra folha agora. Nessa outra folha, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exercício, que é um... Esse exercício aqui não vai ser um exemplo muito simples. Então, vamos fazer ele com bastante tranquilidade, tá? Esse exercício é um exercício que já caiu na segunda fase da FUVEST. Eu gosto de fazer ele porque ele é bem simples e a gente tem muito conceito para poder abordar. O exercício era assim, resolva. Pronto. X à quarta mais 1 igual a zero. Resolva. Tá? Bem, e você fala assim, poxa vida, nunca achei que ia cair um exercício tão fácil na FUVEST. Ah, passo um para lá, tiro a raiz quarta, não posso esquecer do mais ou menos, porque é par. Então ficou mais ou menos raiz quarta de menos 1. O menos 1 é um número negativo, então ficou mais ou menos I. Essa é a solução. Aí eu te falo, pode ser, né? Né? Porque o raiz... Só que aqui já tem um problema já, né? Na verdade, que eu errei um negócio muito feio aqui, então isso aí talvez vocês possam cometer. O que você faz com esse menos aqui? Você sabe que não tem solução real aqui, né? Aí você pode chegar a essa conclusão aqui, né? A solução é vazio porque não tem solução real. Mas vamos pensar que a solução que não seja o caso, que ele aceita soluções complexas. O que você faz com esse número aqui? Quanto que é raiz quarta de menos 1, você sabe? Cri, cri, cri. E ninguém sabe, né? Por quê? Raiz quarta, raiz de menos 1 é raiz quadrada, que é 2. Essa vale I. Agora, e raiz quarta? Raiz quarta de menos 1 é raiz de menos 1 elevado a meio. Raiz de menos 1 é I. Só que ainda continuou uma raiz de I. Isso aqui é raiz de I. Tá? Que a gente também não sabe, né? Não sabe calcular isso de uma forma simples. Então, esse negócio aqui é meio. Porque, ó, o que é raiz quarta de menos 1? Raiz quarta de menos 1 é menos 1 elevado a 1 sobre 4. O que é 1 sobre 4? É menos 1 elevado a meio elevado a meio. Entendeu? Radical, lembra? Do esqueminha da Jurema? Sempre quando a gente vai fazer, quando tem o esquema do radical, a gente sempre quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Lembrou disso aí? Sim ou não? Então, pera. Então vamos apagar isso aqui. Tá? Então você viu que por aqui não tinha jeito. Você chegou aqui, o caos aconteceu. Eu vou voltar e aí você vai entender melhor isso aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dessa borracha aqui, senão vai demorar 5 anos para me apagar tudo isso aqui. O que a gente faz? Ó, realmente eu vou isolar o menos 1 e realmente eu vou tirar a raiz quarta de menos 1. O que você sabe? Que quando você está nessa situação aqui, isso daqui já é um número complexo. Por que você sabe disso? Porque não existe raiz real para número negativo. Então,
a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse número na forma complexa. Então, eu vou representar o menos i na forma, o menos 1 mesmo, tá? Porque assim, eu tenho que colocar isso na forma complexa. Então, eu vou fazer que z é igual a menos 1. Isso daqui é a forma algébrica do número complexo. Ah, mas é um número real menos 1. Verdade. Mas o número complexo, ele pode ser real puro, não tem problema, tá? Ele pode ser real puro. Que tanto é que a gente tem exercício que você tem que zerar a parte imaginária para ele ser real puro. Ok até aqui? A raiz, porque assim, ó, o que vai acontecer? Eu vou tirar a raiz depois. O que eu acabei de escrever aqui foi que o x ficou igual a raiz quarta de z. Entendeu? Então eu vou resolver a raiz depois. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Loucura, né? Você viu? Isso não é feitiçaria, isso é matemática. Então, ó, a gente vai para o ponto 2. Qual que é o ponto 2? O ponto 2 é colocar esse número na forma trigonométrica. Eu preciso colocar um número na forma trigonométrica. Por que eu sei disso? Porque eu estou tirando a raiz de número complexo. Então, eu vou representar esse número na forma trigonométrica. Se você tem dificuldade para representar um número na forma trigonométrica, a maneira mais fácil que tem é você desenhar ele no plano de Argand-Gauss, tá? Então, assim, se você desenhar o número complexo dentro do plano de Argand-Gauss, isso vai te ajudar bastante, tá? Isso vai te ajudar bastante, que é o que eu vou fazer aqui. Lembrando, ó, que quando você desenhei aqui as retas, né? Essa daqui é o eixo real e esse daqui é o eixo imaginário. O nosso número complexo, ele tem parte imaginária? Não, né? Ele só tem parte real, ó. Tá vendo? Isso aqui é real. A parte imaginária teria que ter algum termo somando com menos 1. Ó, olha para cá. Z é igual a mais BI. Essa parte aqui, no nosso caso, esse termo aqui não existe. Ele é zero. Só existe esse termo aqui. Então, ó, a parte real é menos 1. Então, eu vou marcar isso no gráfico. Menos 1. O menos 1 está mais ou menos por aqui. Então, ó, o meu número complexo está aqui. Agora, você tem que seguir os passos. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar o módulo dele. O módulo dele é a raiz do a quadrado mais b quadrado. No nosso caso aqui específico, o módulo dele, o a vale 1, menos 1, né? Menos 1 ao quadrado dá 1 e o b vale 0. Então, o módulo dele é 1. Esse é o módulo do nosso número complexo. Tá certo ou não? Alguma dúvida? Então, ó, eu vou trazer ele para cá de novo, porque a gente fez essa primeira coisa, que é calcular o módulo. Então, a gente fez essa primeira coisa, que é calcular o módulo. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é calcular o ângulo. Ó, para calcular o ângulo, você poderia usar tangente, seno ou cosseno, tanto faz. Né? Você poderia usar. Mas nesse caso específico, o ângulo aqui é esse aqui, ó. Esse ângulo já é de 180 graus.
A gente sabe que esse ângulo é de 180 graus. Então, a gente já sabe que o nosso argumento é 180 graus. Poderia calcular por alguma coisa de seno, cosseno? Poderia, tá? Então, a gente sabe que o seno de θ vai ser o quê? Vai ser a parte imaginária sobre o módulo. A parte imaginária é zero. Sobre o módulo que dá 1 é zero. Quais são os ângulos que o seno dá zero? 0, 180, 360. Mas como a gente já sabe que ele está nessa posição, realmente o ângulo é 180. Tá? Então, eu poderia ter calculado aqui, ou simplesmente, olhando para o gráfico, eu descobri que o ângulo é 180. Com tudo isso, a gente finaliza. Coloca o número complexo na forma trigonométrica. O número complexo na forma trigonométrica é ρ cosseno θ mais I seno θ, números complexos na trigonométrica. Então, ó, o ρ vale 1, nem vou colocar. O ângulo vale 180. Faltou um I aqui, né? O ângulo vale 180 e foi isso aí. Fechou? Então, é isso que a gente já sabe. A gente já sabe o número complexo aqui na forma trigonométrica. Tá aqui. Pegou ele. Mais uma radinha. Tá. Eu tenho esse número complexo na forma trigonométrica, eu estou feliz, legal, todo mundo feliz. Eu quero tirar a raiz quarta desse número complexo. O que eu ensinei? Raiz quarta do número complexo, você tira a raiz quarta do módulo, que vale 1. Você vai dividir, vai somar 360 aqui, né? E vai dividir por 4. Vezes K, né? 360 vezes K. A mesma coisa a gente faz para o seno. Lembrando que o K, no nosso caso, ele vai de 0 até 3. Porque é sempre, lembra, o K é sempre de 0 a N menos 1, onde o N é o radical. Então, esse é o K. Todo mundo feliz? Eu estou feliz. Vocês estão felizes? Não, é difícil mesmo. Tá. Esse aí não ia ser mole, não. Então, ó, primeiro ponto. Primeiro ponto eu vou fazer com K igual a 0. K igual a 0. Então, a gente substitui o K igual a 0. Então, o Z ficou assim, ó. Eu vou colocar Z1, que vai ser a primeira raiz. Raiz de 1 é 1 mesmo. Ó, 360 vezes 0 dá 0. Vai ficar 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, isso aqui é o cosseno de 45. E o seno vai dar sempre igual. Então, o seno nunca vai mudar. 45. Então, cosseno de 45, a gente sabe que deu raiz de 2 sobre 2. E aqui deu raiz de 2 sobre 2. Ó, você imaginou que ia ter uma resposta dessa? Né? Essa é uma solução possível. Raiz de 2 sobre 2. Se você substituir lá e fizer a potência, você vai chegar aqui. Essa é uma solução possível. Todo mundo entendeu? O Z1? Sim. Então, beleza. Vamos para o Z2. O Z2, eu vou fazer K igual a 1. Tá? Seu Z2. No Z2, se K igual a 1, vai ficar 360 vezes 1. 360 vezes 1 mais 180. Então, ó, eu vou até fazer a conta aqui do lado com vocês, para vocês não se perderem tanto. Ó. O que eu estou fazendo? 180 mais 360. Por que eu estou fazendo mais 360? Porque o K é igual a 1.
Então, ó, ficou 0, 14, foi 1, 54. 540 dividido por 4. 540 dividido por 4 dá 1, sobra 1, 14, que vai dar 3, sobra 2, 20, que deu 5. Então, o ângulo aqui, ó, é 135. A mesma coisa vai acontecer com esse ângulo aqui. 135. Esse bosta tá grande agora. Tá? Ok, até aqui? Agora ficou pequeno demais. É burro. Então, ó, legal. E aí a gente sabe, 135, ele é o amiguinho do 45 no segundo quadrante. Então, isso aqui vai ficar cosseno no segundo quadrante é negativo, menos raiz de 2 sobre 2, e o seno continua positivo. Isso aqui é a raiz de 2 sobre 2. Então, eu fiz o Z igual, o K igual a 1. Agora, vamos para o terceiro. O terceiro é K igual a 2. De novo, vou substituir agora o K por 2. 360 vezes 2 vai dar 720. Então, vai ficar 720. Tem que fazer todos os Ks, sempre tem. Vai dar 900 dividido por 4. 900 dividido por 4 vai dar 2, né? Sobrou 1, deu 10, que deu 2, sobrou 2, que deu 5, deu 225. Então, o cosseno é 225 e o seno é 225. Mas olha só o que a gente está percebendo. Você viu que ele está rodando de 45 em 45? O número, Luísa, vai ser limitado pelo radical menos 1. No nosso caso, o radical é 4. Então, só vai K igual a 3. O K só vai chegar a 3. Só muda o sinal. É isso mesmo, Gabriel. Só muda o sinal. Por quê? Agora eu caí no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. Então, no terceiro quadrante, o Z3 vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, menos I raiz de 2 sobre 2. Agora eu vou tomar uma notícia triste, né? Que você acabou de ver isso, né? Você falou assim, nossa, então quer dizer que sempre eu vou conseguir. Eu faço só o primeiro e o outro eu vou sempre colocando os resultados, trocando o sinal. Isso foi uma coincidência por ser uma divisão por 4. Tá? Se a divisão não for por 4, aí isso daí vai mudar de acordo com o que acontece. Porque quando você divide por 4, ó, por exemplo, aqui vai dar 45. E esse daqui dividido por 4 vai dar 90. Você somando sempre 90 no 45, ele vai sempre dar os ângulos correspondentes. O mesmo não acontece com os outros números. Por exemplo, se aqui já não fosse 45, já não ia dar certo. Tá? Então, é isso que rola. Você tem que fazer os 4 mesmo e não tem jeito. No nosso caso aqui específico, ficou mais fácil. Se a gente não quisesse fazer o último, a gente nem faz. Porque o último a gente sabe que só vai ficar negativo, a parte imaginária, a parte real vai ficar positiva. A gente achou as 4 soluções. Tá? Então, ó, vou para o último passo. Último passo. Passo 4. K igual a 3. Que é o último. Esse K igual a 3, vocês podem fazer a conta aí se vocês quiserem, mas a gente já sabe que vai dar raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Então, ó, a solução vai ser todo mundo das raízes de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Essa é a primeira solução. A segunda solução é com sinal negativo na parte real.
raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. A outra, negativo com todo mundo. Isso aqui está no terceiro quadrante. E por final, essa última que a gente encontrou. Essas são todas as soluções. Você encontrou a solução. Ó, você que vai precisar disso, eu falo para você que não é difícil. E não é um tipo de exercício que você pode perder numa segunda fase, tá? Porque não é difícil, ele é mecânico. Ele é mecânico, tem muitos passos, realmente ele não é simples, mas ele exige muitos passos, tá? Na Unesp nunca caiu assim, tá? Mas na FUVEST cai. A FUVEST cai, isso aqui é quase uma marca registrada da segunda fase da FUVEST. Caiu tanto que eu acho que nos 2 últimos anos não caiu, tá? Mas assim, tem um pedaço do tempo assim que caiu uns 5, 6 anos seguidos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito importante para as segundas fases, tá? Então, fiquem de olho nesse tema. Beleza? E aí? Polegar lá em cima ou polegar para baixo? O que vocês escolhem? Para cima ou para baixo? Para baixo. Ai, que triste. Todo mundo escolhe polegar para baixo? Ninguém com aquele polegar bonito para cima? Baixo. Não tem ruim, para baixo ganhou. Sad face. Lágrimas. Rio de lágrimas. Então, ó, isso aí, com isso, eu acabei a parte de números complexos, tá certo? Tem uns minutinhos, né? Tem uns bons minutos. Com bons minutos, o que a gente faz? Eu tava pensando em começar polinômio, hein? Que aí depois que eu fizer polinômio, eu já consigo fazer uma lista para vocês de polinômio com números complexos. Bom almoço, né? Vocês não querem começar um polinominho, aquele polinômio moleque? Aquela equação polinomial, aquele moleque, aquele polinômio de Roux? Vamos falar um pouquinho só de polinômio, só para... Pode perguntar, Gabriel. Esse exemplo. Não tem, não tem jeito. Não tem jeito. Se você diminuir o grau, você não sabe quem que é a raiz. Para diminuir o grau, você tem que saber a raiz. Então não tem jeito de você diminuir o grau. Entendeu? Esse que é o problema. Se você soubesse que a raiz, que uma das raízes é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, aí beleza. Né? Mas beleza. Então, vocês não estão afim, né? Fechou. O Heitor tá aí hoje?